Olá, pessoal. Meu nome é Esther e eu vou falar um pouco sobre a história da biotecnologia. Então, na antiguidade, há cerca de mais de 400 anos atrás, já se utilizava algumas técnicas de manipulação de seres vivos para obter certos resultados. Um exemplo disso era que naquela época já se utilizava a fermentação, para fazer vinho ou pão, utilizando micro-organismos, certo? Então, vamos lá. Já no início da microbiologia, com o desenvolvimento das diversas áreas científicas, passou-se a entender como aconteciam os processos. No final do século XIX, os estudos microbiológicos de Louis Pasteur levaram a desvendar a fermentação em seus experimentos, certo? Já falando um pouco da engenharia genética e do DNA recombinante, os estudos se aprofundaram e em 1978, 3 pesquisadores novamente receberam o Prêmio Nobel por isolarem enzimas de restrição de fundamento para a técnica do DNA recombinante, certo? Já falando um pouco da biotecnologia na medicina, os objetivos iniciais da biotecnologia moderna, eles eram voltados para questões de saúde, e de animais, saúde humana e saúde de animais, com a utilização de micro-organismos para a fabricação de remédio. Com isso, as técnicas se diversificaram bastante e atualmente são muitas as possibilidades de aplicação, tanto dentro da medicina como nas outras áreas, ok? Já falando um pouco da engenharia genética, são muitas as biotecnologias usadas no ramo da saúde, sendo essa uma das maiores áreas de aplicação dessas técnicas do Brasil. Então, aqui no Brasil, e na engenharia genética, ao redor do mundo, são usados órgãos de animais para transplantes, utiliza-se produção de insulina e vacinas através de técnicas de DNA recombinante, entre outras coisas, produção de hormônios, de anticorpos, de medicamentos. Então, a engenharia genética ela é utilizada muito com isso. Já falando no setor da agricultura, e dos alimentos, eles estão assim, mais os usos mais antigos da biotecnologia, por exemplo, é quando o ser humano fazia cruzamento entre espécies de plantas, para se obter outras variedades ou melhorar os resultados da colheita, Ou seja, se utiliza muito a biotecnologia na agricultura para acelerar o processo de germinação de sementes, para acelerar o cultivo por exemplo, de soja, de milho, E para melhorar o resultado da colheita de algumas plantas, Então, pessoal, com o avanço da agricultura, da biotecnologia na agricultura, formou-se a Revolução Verde. E o que é isso? Então, a Revolução Verde ela constitui a modernização da agricultura, em escala global. Ela é efetivada por meio da incorporação de inovações tecnológicas na produção agrícola, certo? E isso se iniciou na segunda metade do século XX, É um modelo desenvolvido principalmente nos Estados Unidos e se internalizou através da chamada, Revolução Verde. No Brasil, foi criada a partir do ano de 1960, segundo os moldes, de toda a escala global que se iniciou nos Estados Unidos, certo? E aqui no Brasil começou a ocorrer transformações no meio rural, cujos objetivos eram modernizar o setor agrícola, ou seja, aumentar a oferta de alimentos e de produtos para exportação e ainda liberar mão de obra para ser utilizada pelo setor urbano. Esse assunto, de Revolução Verde é um assunto bem comum de se tratar em vestibular, Enem, Então, é muito importante para que o aluno ele saiba o que constituiu a Revolução Verde, o que constitui a Revolução Verde, certo? E é isso, pessoal.